Opa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Douglas Queira e eu estou muito empolgado com essa aula que eu estou trazendo para você hoje, pai, mãe de atleta, para você atleta nesse sentido. Por quê que eu estou muito empolgado nesse ponto? É uma aula que é voltada para treinadores também nesse sentido, pelo seguinte, porque eu falo muito sobre o funcionamento da mente do atleta e o quanto isso é importante para o desenvolvimento do atleta. E hoje, uma coisa que eu defendo muito é de que cada um é único dentro desse processo. E nesse ponto, por exemplo, hoje existem muitos pais, muitas mães nesse sentido, que acabam desconhecendo o poder que a mente tem para o atleta nesse aspecto. E em alguns momentos, muitas vezes até os próprios treinadores não têm essa clareza, não sabem como isso funciona, o que acaba acarretando muitas vezes do atleta, às vezes não ser compreendido, e existe aquele sentido que o pai, a mãe muitas vezes fala assim, ah, mas isso é balela, ou às vezes até mesmo o treinador fala, ah, mas vai lá, continua. Mas será mesmo que se a gente olhasse mais profundamente para o funcionamento da mente do nosso atleta, e eu falo isso porque eu tenho um filho que tem 11 anos, ele joga futebol, alta performance, alto rendimento também, ele está dentro de clube, e eu sei como isso funciona. Dependendo da maneira como eu falar com ele não vai render, ele vai travar. E eu acredito que isso possa estar acontecendo com você também. Você quer ajudar o seu filho, você quer que ele tenha um melhor rendimento, você deseja que ele possa ser mais confiante, só que parece que alguma coisa não deixa. Você sabe que o seu filho tem potencial, você sabe que o seu filho vai bem, às vezes você fala, nossa, mas tem um físico, é isso, é aquilo. Mas por que que não vai? Por que que as coisas não acontecem? E muitas vezes isso está acontecendo porque você ainda não descobriu como é o funcionamento da mente do seu filho. É como se fosse um manual de funcionamento. E nessa aula de hoje eu vou explicar para você, então é muito importante para o pai, para o treinador, para o próprio atleta nesse sentido, como o formato do corpo do atleta ele pode indicar como a mente dele funciona e as melhores maneiras de conversar, as melhores formas de falar com ele nesse sentido. E isso, alguns estudos chamam de traços de caráter. E esses traços de caráter dos seus filhos, ele pode ser uma ferramenta poderosa para você estar usando com ele, para você conseguir se comunicar com ele. E esses traços, por exemplo, para a gente ter uma ideia, eles se desenvolvem desde a infância do atleta, desde o período que ele está na barriga da mãe. Ou seja, muitas vezes as suas emoções, aquilo que você sente, aquilo que a mãe sente, ah, então quer dizer que o pai não tem nada a ver? Muito pelo contrário. Às vezes o que o pai fala, que a mãe acaba sentindo, às vezes um relacionamento mais conturbado, um relacionamento mais difícil muitas vezes, você acha que não, ah, mas a criança não escuta. Escuta, você pode ter certeza que desde aquele momento, desde a primeira infância da criança na barriga da mãe, ela já está sendo influenciada é, nesse sentido. Então, muitas vezes esse desenvolvimento ele vai influenciar a maneira como as crianças pensam, sentem e agem nesse sentido. Então, quanto antes a gente consegue identificar e entender esses traços, vai permitir que você, pai, você, mãe, você, treinador, consiga oferecer um suporte mais direcionado e que seja mais eficiente no desenvolvimento esportivo do seu filho. Ou seja, isso vai ajudar você a conseguir entender como ele funciona melhor. Então, cada criança, cada adolescente, cada pessoa, você é único. E o seu perfil, por exemplo, de caráter, ele determina a sua interação, a forma como seu filho interage com o esporte, as motivações dele, como ele vai lidar com os desafios. Então, vão existir atalhos que a gente consegue criar nesse sentido através de entender o formato do corpo do seu filho. Não é nada muito louco, não é nada maluco, você vai entender aqui como que isso funciona. E só para você ter uma ideia, se você pega, por exemplo, um jovem atleta, que ele tem um traço de caráter que é mais introvertido.
talvez ele vai precisar de estímulos diferentes comparado a um outro atleta que ele já tem um perfil altamente competitivo nesse sentido, que ele já tem uma predisposição a ser competitivo. Ou seja, quando a gente consegue conhecer esses aspectos, ele não só ajuda, por exemplo, você a conseguir escolher a melhor modalidade esportiva para o seu filho, isso influencia até nas posições também nesse ponto, mas ao mesmo tempo, a sua comunicação, a sua interação com o seu filho, maneiras de ajudá-lo, mesmo como torcedor, você vai ver que você consegue desempenhar um apoio personalizado para o seu filho. Talvez você fale assim, mas eu já conheço meu filho, eu sei como ele funciona, mas você pode ter certeza que não totalmente, não 100%. E muitas vezes a gente quer que os nossos filhos funcionem igual a gente. A gente quer que eles façam as mesmas coisas que a gente, mas não é desse jeito. Ou seja, então a gente vai entender melhor. Eu vou te mostrar aqui esses 5 perfis, esses 5 traços de caráteres, adaptado ao contexto esportivo, obviamente. Então, para trazer mais para um contexto voltado para o esporte, para esse alto rendimento. E eu vou te mostrar como o formato do corpo e o funcionamento da mente dele influenciam no desempenho e na atitude dos atletas. Como as suas atitudes, como seus comportamentos como pai e mãe influenciam no rendimento do seu filho nesse sentido. Então, não é que esses 5 traços de caráter são voltados apenas para eles, mas para você também. Então, é fundamental a gente ter essa compreensão, ter essa visão nesse sentido. E compreender a funcionalidade da mente do atleta, ela vai trazer uma série de benefícios nesse sentido. Para o pai, para a mãe, para o treinador, para o próprio atleta, tanto na comunicação, mas no desenvolvimento do atleta também. E eu vou te justificar algumas razões para que isso aconteça, por exemplo. Primeira delas é conseguir adequar a comunicação e adequar também, por exemplo, o treinamento. Então, cada atleta ele tem uma maneira única de processar suas informações. É como se cada um tivesse um driver ali nesse sentido. A forma de lidar com o estresse, a forma de reagir a diferentes tipos de feedbacks. Tem atleta que vai lidar bem com um feedback mais pesado, tem outro atleta que não. Ou seja, conhecer o perfil mental do atleta vai ser muito importante nesse ponto. Só para você ter uma ideia, falando desses perfis, por exemplo, a gente tem ali, se a gente for imaginar o visionário ou aquele atleta que ele tem uma visão de futuro muito grande nesse sentido, ele consegue olhar lá na frente, por exemplo. Esse perfil ele vai preferir feedback mais detalhado, explicações sobre estratégias e táticas. Ele vai valorizar muito as discussões mais intelectuais, ele vai querer saber todos os detalhes, tintim por tintim, no meio esportivo, por exemplo, ele vai querer entender os porquês das coisas, ele vai ser mais racional. Se você pega aquele atleta que ele é mais comunicador, ele vai necessitar, por exemplo, de encorajamento, de suporte emocional, de feedback positivo, uma comunicação empática, vai ser importante para ele, para esse perfil. Então já anota, eu falei 2 aqui já, visionário e o comunicador. Por consequência, é, antes até da gente continuar, se fizer sentido para você, se está fazendo sentido para você, já comenta aí se está fazendo sentido para você. Comenta aí no chat do YouTube, maravilha. Nos sigam nas redes sociais também, que é muito importante para você acompanhar o nosso trabalho e ver o que a gente está fazendo. Então, todos os dias a gente traz vídeos que podem ajudar também nesse ponto, tá certo? E ao mesmo tempo, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, manda no chat também. Esse é o momento. Maravilha? Tá certo? Terceiro perfil, só para a gente ter uma ideia, vou dar o nome para ele de estrategista. O que é o estrategista? Ele responde bem a desafios, metas que sejam claras para ele, por exemplo, só que ele vai precisar de oportunidades para exercer a liderança dele. E ele detesta, por exemplo, ser manipulado, sentir que ele está sendo usado nesse sentido. Então, ele sempre vai querer estar se sentindo importante e ele vai querer estar sempre à frente das coisas nesse ponto. Se a gente pega, por exemplo, um atleta que tem um perfil mais resiliente, ou seja, ele vai valorizar muito planos que são mais detalhados, uma consistência no feedback.
Ele pode precisar também de reforço positivo constante. Esse é um perfil mais emocional do que racional. Se você pega, por exemplo, o comunicador que eu te falei, ele é um perfil emocional também, ele trabalha mais com as emoções. Tem o perfil mais competitivo, que já é aquele atleta que tem uma competitividade nata nele. Então, ele gosta de desafios, recompensas por desempenho, feedback, ele gosta que reconheça suas conquistas, ele sempre vai querer estar em primeiro, ele sempre vai ter uma força de execução muito forte. Então, ele vai querer ter metas, metas adicionais, ele é motivado dessa maneira, beleza? Só que aqui é só uma pincelada do que a gente vai falar ainda mais aqui nesse sentido, até para você entender melhor como identificar, por exemplo, quem é o seu filho nesse sentido. E aí a gente vai entender que às vezes a gente não tem um só, mas nós somos a mescla desses cinco que eu falei para você. Outro benefício que a gente vai ver assistindo aqui essa aula é, por exemplo, a redução de ruídos, redução de conflitos, melhora no relacionamento. Então, quando os pais e os treinadores entendem o perfil do atleta, entendem o perfil mental do atleta, por exemplo, a comunicação ela vai ficar mais eficiente, vai reduzir, por exemplo, maus entendidos, conflitos, vai ser importante nesse sentido, tá certo? Terceiro, apoio ao desenvolvimento emocional e mental. Então, uma vez que você entende como o atleta pensa e sente, isso vai permitir também a criação de um ambiente de apoio que é mais emocional, que vai ser crucial para o desenvolvimento mental e emocional do atleta. E isso inclui, por exemplo, a identificação precoce de sinais de estresse ou de burnout do atleta, vai ajudar ele a ter mais foco, oferecimento de estratégias específicas para lidar com a pressão e com a competição também nesse sentido, promoção de uma autoimagem positiva e saudável, especialmente em momentos de fracasso, de lesão ou algo nesse sentido. A melhoria no desempenho do atleta e da confiança. Então, quando a comunicação e o treinamento eles são adaptados às necessidades da mentalidade do atleta, é possível maximizar o desempenho esportivo nesse sentido, tá certo? Ou seja, se a gente pega, por exemplo, o que eu te falei, o visionário, ele se beneficia de estratégias que são mais complexas, de tarefas que desafiem a criatividade dele, o intelecto dele. Se você pega um perfil mais comunicador, ele vai desempenhar melhor um ambiente onde ele se sente emocionalmente seguro, onde ele se sente apoiado, onde ele pode expressar e falar. O estrategista, ele vai ter maior êxito em papéis de liderança, situações onde ele pode, por exemplo, usar suas habilidades de negociação, de estratégia, mas como que faz isso dentro de campo? É super possível de fazer isso, seja no futebol, seja no jiu-jitsu, em vários esportes, por exemplo, o atleta ele consegue ter essa clareza, se ele tem essa clareza, se ele consegue saber como ele funciona, ele vai saber como utilizar esses atributos a favor dele. O atleta mais resiliente, por exemplo, ele vai mostrar um desempenho mais consistente, mais confiável, ele tem uma força muito grande também de suportar situações, mas ele precisa do quê? De receber as instruções claras e o suporte constante também nesse sentido. E se a gente pega o competitivo, ele alcança novos patamares quando desafiado e reconhecido pelos seus esforços também nesse sentido. Maravilha? E um quinto benefício aqui, adicional, que eu te trago, é o desenvolvimento das habilidades sociais do trabalho em equipe, que envolve liderança e assim por diante. Então, quando a gente consegue entender o perfil mental do atleta, ajuda ele a desenvolver essas habilidades sociais, habilidade de equipe, de lidar melhor com os colegas. Então, eu escuto muito de pais assim que falam: mas meu filho é muito introvertido, ele não se mistura. Mas espera aí, talvez o que está faltando são as estratégias certas para ele nesse ponto. Se a gente pega esse perfil de atleta que a gente falou visionário, ele vai funcionar muito no mundo dele, muito na cabeça dele. Ele não vai se conectar com muitas pessoas. Ou seja, a dica nesse sentido para um atleta com esse perfil vai ser com que ele consiga
se ambientar com um, dois atletas ali que ele sinta seguro e que ele possa expressar as ideias dele, por exemplo, tá certo? Então, sendo assim, quando a gente vai entendendo isso, essa compreensão da funcionalidade da mente do atleta, ela vai ser uma ferramenta poderosa para você, pai, treinador. Então, assim, não apenas só de melhorar a comunicação, mas também de apoiar o desenvolvimento emocional, mental, de maximizar o desenvolvimento e fortalecer a dinâmica de equipe. Ou seja, conhecer o perfil do atleta permite uma abordagem personalizada e eficiente, que funciona literalmente. Por que que eu falo isso? Porque é o que eu tenho usado com os atletas que eu acompanho. E eles têm conseguido ter êxitos exatamente por essas questões, por entender como a mente deles funciona e usar isso a favor deles. Está fazendo sentido? Quando eu digo isso, por exemplo, a gente tem aí atletas que vêm tendo grandes resultados, por exemplo, a gente tem atleta que está indo para Paris agora, então é o caso do Márcio, que vai disputar as Paralimpíadas, por exemplo, acaba de ser convocado. E tudo isso, por quê? Não é que é um alinhamento. Você precisa alinhar a mente, o físico e o técnico do atleta. E ainda vem as emoções que está ligado à mentalidade também nesse ponto. Quando o atleta consegue fazer esse alinhamento, ele vai ser muito mais confiante, ele vai saber quais são os recursos dele, ele vai se conhecer muito mais. O autoconhecimento para ele é algo sensacional, é algo extraordinário. Se você pega os atletas que têm esse senso de autoconhecimento, você vê que eles acabam estando mais à frente, mesmo daqueles que teoricamente parecem ser mais habilidosos ou terem mais aptidões físicas, por exemplo. Mas entender da mentalidade, ter esse autoconhecimento, ele é muito importante para o atleta. E agora, eu quero te falar aqui três erros cruciais que são cometidos dentro do esporte também, antes mesmo de entrar mais a fundo, mas você vai ver que é importante nesse ponto, sobre a mentalidade. Então, assim, quais são três erros cruciais que são cometidos nesse sentido, por exemplo, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, a falta de conhecimento sobre o funcionamento da mente do atleta, como ele funciona nesse sentido, alguns erros vão acontecer e vão afetar não só o atleta, mas o pai, a mãe, o treinador nesse ponto também. E dentro desses erros, o primeiro dele que eu quero destacar, e eu sempre falo isso dentro das nossas aulas, por exemplo, é o excesso de pressão e expectativas irrealistas. Ou seja, por exemplo, se a gente vai pegar os atletas que são mais novos, mais jovens, muitas vezes eles têm uma pressão excessivamente em cima deles. Então, assim, tanto por parte dos pais, tanto por parte dos treinadores, como eu disse no começo, muitas vezes, eu acredito que às vezes você pressiona porque você sabe que o seu filho tem potencial. O treinador pressiona porque sabe que ele tem potencial. Só que, dependendo do traço de caráter do atleta, se eu não sei fazer, se eu não sei me comunicar da forma correta, a tendência do atleta ter um baixo rendimento é muito grande. E esse excesso de pressão, ao invés de ajudar, pode atrapalhar nesse sentido. Eu estou falando isso porque eu já cheguei a presenciar, são conhecidos nossos e tal, que não sei o quê, e o menino joga muito bem nesse sentido. Então, assim, você vê que ele tem um baita de um talento, quando está confiante vai muito bem, mas ele oscila muito. E quando ele não está muito bem, às vezes os pais querendo ajudar, às vezes para ver se ele acessa a melhor versão dele, eles começam a gritar com ele dentro de quadra. Pô, não vai jogar hoje, tal, que não sei o quê, e bah. E o que que acontece? Você vê que automaticamente isso, ao invés de ajudar, trava o menino. E isso acaba afetando ele negativamente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, para o atleta, pegando esse exemplo, o excesso de pressão, ele vai levar ao burnout, à ansiedade, perda do prazer pelo esporte. Tem atleta que às vezes quer parar, quer desistir. E às vezes o atleta ele vai desenvolvendo aquele medo de falhar, o medo de errar, e isso afeta negativamente o seu desempenho. Se a gente pega, por exemplo, os pais, quando não entendem os limites e o ritmo do desenvolvimento do seu filho, da mentalidade dele, eles acabam se tornando muito críticos, impacientes, e isso acaba prejudicando até a relação com os filhos nesse sentido. Não é só
dentro de campo, dentro de quadra, no esporte que o seu filho pratica. Mas isso vai prejudicar a relação com o filho. Porque muitas vezes o filho olha e fala: Nossa, mas meu pai nunca tá bom para ele sempre está me cobrando, ele sempre está querendo mais nesse sentido. E às vezes o que ele quer nesse momento é um abraço, por exemplo. E se a gente pega, por exemplo, o treinador, às vezes quando ele está focando muito no resultado imediato, quer ganhar a qualquer custo, ele acaba negligenciando o desenvolvimento a longo prazo e a saúde mental dos atletas, o que pode ser terrível para o desenvolvimento do atleta nesse sentido. Então é o tripé que eu falo: atleta, pai e os treinadores, por exemplo, nesse sentido. Então é muito importante nesse sentido essa visão. Por exemplo, se a gente vai pensar uma solução para isso, tanto os treinadores quanto os pais, por exemplo, buscar ter uma comunicação mais assertiva, buscar, por exemplo, esse conhecimento que você, pai e mãe, está fazendo aqui sobre a importância do equilíbrio entre a pressão para o seu filho ter sucesso, sabendo que ele tem potencial, por exemplo, mas o apoio emocional para ele. Ou seja, incentivar a participação e o esforço, em vez de apenas ficar cobrando a vitória, ficar cobrando o gol, falar: "Você tem que jogar bem hoje". Não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, tendo esse equilíbrio, isso pode ajudar o atleta a ficar mais motivado, mentalmente saudável também nesse sentido. O segundo erro que os pais cometem nesse sentido é desconsiderar as diferenças individuais. Muitas vezes, existem pais, treinadores que acabam tratando os atletas da mesma maneira, ignorando as diferenças individuais, assim como a gente está vendo aqui. Ou seja, cada perfil é diferente. Então, assim, cada um tem a sua personalidade, a sua mentalidade e as suas necessidades emocionais. Se a gente pega, qual que é o impacto disso, por exemplo, para os atletas? Sem um entendimento individualizado de como ele funciona, por exemplo, eles podem não receber o suporte específico de que necessitam, acaba carregando um peso muito maior, vai querer desistir, não vai acessar todo o seu potencial nesse sentido, o que vai ter uma queda de desempenho e muitas vezes vai até querer desistir do esporte, assim como aconteceu comigo. Para os pais, por exemplo, para os pais que não reconhecem essas características, não entendem que seus filhos são únicos, por exemplo, isso pode impor uma expectativa desajustada. Eu já recebi mensagem de pai falando assim: mas eu quero que meu filho seja igual ao Messi. Ah, mas o meu filho não joga igual fulano lá e ele tem tanto potencial, e às vezes fica fazendo comparação, uma coisa ou outra nesse sentido. O que vai resultar? Frustração, conflitos. Para o treinador, por exemplo, quando ele não adapta o treinamento para entender as necessidades individuais, às vezes ele está deixando de maximizar o potencial do atleta nesse sentido. Ah, mas eu não consigo fazer um treinamento específico para cada um. E eu entendo. O futebol, os esportes muitas vezes são coletivos. Mas ter essa sensibilidade, às vezes chamar num a um, ter essa conversa num a um, entender que o atleta pode mais e às vezes preparar uma ou outra coisa que pode fazer com que ele suba de produção, às vezes até mesmo um treinamento extra, fora daquele período, por exemplo. São situações que podem acontecer nesse sentido. E terceiro erro, e talvez o mais grave desses três que eu mostrei aqui para você, a falta do apoio psicológico para o atleta nesse sentido, a falta do apoio mental para o atleta. Então, esse erro de negligenciar esse suporte, de achar que não, que o atleta não precisa, que esse negócio de emoções é balela, que não sei o quê, então, isso pode atrapalhar o atleta chegar no alto nível. E muitas vezes você está aqui não é porque o seu filho tem um problema, mas é porque você está buscando fazer com que ele chegue num nível ainda mais alto. Você não precisa esperar o problema ficar grande para daí você procurar. Isso não é uma doença, mas você está buscando ajudá-lo já a entender as causas e, ao mesmo tempo, já conseguir dar esse direcionamento para ele. Por exemplo, para o atleta, nesse sentido, se ele não tiver um apoio emocional, mental, ele vai acabar sofrendo com problemas de saúde, como, às vezes, depressão, ansiedade, que afetam não só o desempenho dele esportivo, mas também a qualidade de vida dele lá na frente. Às vezes vai gerando traumas que nem mesmo ele depois vai conseguir lidar na vida dele. Eu já contei isso em outras aulas, mas
não custa falar novamente, mas eu já presenciei um pai que xingava o filho constantemente na beira de quadra, num jogo de futsal, e era algo absurdo. Você via que o menino travado, não conseguia jogar, e você falava, meu, coitado desse menino, e o que que dá para fazer? E o pai com uma cara muito brava, muito fechada. Eu falei, gente do céu, imagina o que isso não vai acarretar para a vida desse menino, por exemplo. E se a gente pega para os pais, a falta dessa compreensão sobre essa importância pode levar, por exemplo, você achar que o estresse, a ansiedade, a exaustão, muitas vezes é questão física, é questão técnica. Ah, treina mais que você vai melhorar. Mas será mesmo? Será que não é necessário, por exemplo, ter essa clareza e essa visão de parar, pensar, analisar e falar assim, opa, eu acho que meu filho precisa de um treinamento mental, ele precisa de um suporte ainda mais para que ele consiga acessar todo o seu potencial. Muitas vezes o medo de errar, o medo de falhar, por exemplo, travam os atletas, baixa muito a confiança deles nesse sentido. E para os treinadores, muitas vezes o treinador, quando ele não beneficia, quando ele não prioriza o bem-estar mental dos seus atletas, isso pode acabar criando um ambiente de treinamento tóxico, insustentável, muitas vezes, o que acaba atrapalhando o atleta nesse sentido. Ou seja, então é importante, por exemplo, pensar alternativas, pensar algo que possa ajudar o atleta nesse ponto também, nesse sentido, tá certo? E pensando quais são os caminhos, né, que a gente é, pode pensar nesse sentido para ajudar o atleta. Ou seja, quando a gente fala de pensar nesse ponto, eu vou detalhar mais com você agora como é esse funcionamento da mente do atleta e como o corpo dele pode explicar isso também. E pode ajudar você a ter esse conhecimento e ajudar o seu filho a não cometer esses três erros que a gente acabou falando. Ou você mesmo cometer esses erros. E às vezes pode ser que você esteja vendo um treinador cometendo esse erro e às vezes você consiga ajudá-lo, conversar com ele nesse ponto. Faz sentido? Se está fazendo sentido para você até aqui, comenta. Tá? Fala para mim assim, Douglas, está fazendo sentido. Tá certo? Entender a mente do atleta, como que funciona, né, então, nesse ponto, por exemplo, para entender a mente do atleta através do corpo dele. Mas como que você vai fazer isso, né? De que forma que isso pode ajudar? Isso pode trazer insights valiosíssimos nesse sentido, tanto para você, pai, para treinadores, nesse sentido, para o atleta. E esse conhecimento ele foi fundamentado, por exemplo, nos estudos do Reich e do Lowen, que são dois estudiosos lá já há muito tempo nesse sentido, onde eles escreveram e fizeram esse estudo sobre os traços de caráter, que ajuda a identificar padrões comportamentais e emocionais que influenciam no desempenho esportivo. E aí a questão é, como que o formato do corpo reflete o funcionamento da mente do atleta? Então, dentro desses estudos, por exemplo, eles sugeriram que a mente e o corpo eles estão intrinsecamente conectados. E isso é verdade. Corpo e mente, não adianta eu dissociar uma coisa da outra. Eu vou um pouco mais além. Eu falo muito e eu falo nas nossas aulas que é corpo, alma e espírito. Então, quando eu falo alma, é a mente. Pensa assim, corpo, mente e espírito. Beleza? Então, essa busca da espiritualidade ela é muito importante também para os atletas, para os pais dos atletas nesse sentido. Não estou falando de religiosidade, mas eu estou falando dessa busca, dessa conexão com algo maior. Beleza? Mas se a gente for imaginar aqui corpo e mente, então beleza, se eles estão conectados, isso quer dizer que o quê? Que a forma física de uma pessoa, ela pode refletir as suas experiências emocionais e cognitivas, mentais nesse sentido. E esses traços de caráter, eles se manifestam em diferentes tipos de pessoas, e eles estão associados ao modo como a gente pensa, sente e age. Beleza? E eu vou te explicar aqui como eles funcionam, usando nomes mais fáceis da gente lembrar. Se você pensar assim, o primeiro, anota isso, beleza? Então, o visionário. O que é o visionário? Se você for imaginar qual que é o formato do corpo dele, pense uma pessoa
que é muito magra, assim, fino, tem um corpo fino, tem você consegue ver até as quinas do corpo dessa pessoa, por exemplo. Tem os membros mais alongados, os braços mais alongados, o corpo mais esticado. Se você for ver aquela pessoa que tipo, você fala, cara, come, come, come e nunca engorda. Essa pessoa é como se ela tivesse os ossos mais aparentes. Como que a mente dela funciona? Então, assim, talvez você deve estar pensando, imagina o seu filho nesse sentido. Então, às vezes, eu estou falando imagina, porque daí você já vai pensando aí, por exemplo, as características dele nesse sentido, beleza? Por exemplo, se você acompanha futebol, se você é um pouquinho mais antigo, se você é pai de atleta, treinador, muito provavelmente vocês vão lembrar. Mas tinha aquele atleta do Liverpool, Peter Crouch, que ele tinha 2 metros e 11, se eu não me engano, e ele era muito magro, fino, tinha os membros alongados, ele tinha esse perfil, um perfil maior do visionário. Isso não quer dizer que a gente tenha um só, nós somos a mescla dos cinco, beleza? Eu, por exemplo, tenho esse perfil muito distribuído, são muito parecidos ali, quem acaba comandando o que nesse sentido. Como é o funcionamento da mente do visionário? Então, ele tem uma mente mais introspectiva, ou seja, mais para dentro. Ele funciona mais no mundo dele. Se o seu filho, por exemplo, tem uma capacidade criativa muito grande, é mais racional, não é de se comunicar tanto, ele é mais introvertido do que extrovertido nesse sentido. Talvez ele possa ter essas características. Qual que é o comportamento do visionário? Ele muitas vezes vai evitar contato físico, ele não gosta tanto do contato físico. E nesse sentido, por exemplo, ele vai gostar muito quando é exigido dele planejamento e estratégia, quando ele precisa pensar, quando ele precisa usar a cabeça dele. A energia dele está muito na cabeça dele. Ah, mas então tem o esporte certo? Não, não tem o esporte certo, mas ele precisa se adaptar nesse sentido de acordo com o funcionamento dele. Ah, mas tem como mudar isso? Não tem como mudar. E como que você vai fazer isso então nesse ponto? É adaptando, é conseguindo trazer um cenário que beneficie esse traço dele, que faça com que ele use os pontos fortes com que ele tem, ou seja, que faça ele usar os recursos que ele possui. Tá fazendo sentido? Se a gente pega o comunicador, conector, que tem um perfil mais oral, por exemplo, nesse sentido, é uma pessoa que tem as formas mais arredondadas nesse ponto, beleza? Como assim, Douglas? Mas do que você está falando nesse sentido, então? Se a gente para pensar nesse ponto, por exemplo, esse perfil é um perfil que ele vai ter ali, vai ficar mais aparente, por exemplo, essa figura dele de ter as formas mais arredondadas, ele não tem os músculos tão definidos nesse sentido. Tem uma sensação de ser mais fofinho nesse aspecto, por exemplo. Como que a mente dele funciona? É uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais emocional, uma pessoa mais comunicativa, tem a necessidade de falar. E os comportamentos? Então, ele valoriza muito a interação social, a cooperação do grupo. Então, vai ser essencial para ele, nesse sentido, que ele consiga lidar com pessoas, que ele esteja com pessoas. E ele vai sentir muito, por exemplo, o que o outro sente nesse ponto. Então, por ser mais emocional nesse aspecto. Se a gente pega o estrategista, ele tem um formato de corpo mais triangular, como se fosse um triângulo invertido, onde os ombros aqui são mais largos e vai afunilando. Você já viu aquela pessoa, por exemplo, lembra do Cristiano Ronaldo, por exemplo? Ele tem uma mescla de dois perfis que a gente está falando aqui, do estrategista e do competitivo nesse ponto. Mas se você pega o Cristiano Ronaldo, olha para ele as costas dele, por exemplo, ele vai ter esse perfil aqui mais alongado e o corpo dele vai afinando mais nesse ponto. E ele sempre está parando com as pernas abertas, assim, para quê? Para que ele possa ter mais sustentação. Faz sentido? Nesse ponto, por exemplo, como que é a mente dessa pessoa? A pessoa que ela é mais analítica, é uma pessoa que vai gostar de estar no controle da situação. E ela sempre vai ter um pé atrás, ela sempre vai querer ter a certeza de que as coisas vão acontecer. Comportamento nato desse perfil é liderança e controle.
Ou seja, ele vai conseguir se destacar, por exemplo, em posições de liderança dentro das equipes, ele vai ter essa facilidade de liderar, de coordenar pessoas nesse ponto. E se a gente fala do resiliente, ele tem um formato de corpo mais denso, mais quadrado, por exemplo, ele tem uma musculatura mais firme, ela não é tão aparente, mas é aquela pessoa que dá uma sensação de que carrega o mundo nas costas, por exemplo. E existem atletas com esse perfil. Como que funciona a mente dele? É uma pessoa que é perfeccionista, é detalhista, vai ter uma característica de ser muito paciente, mas também de ser resistente, de suportar as situações que acontecem. Comportamento, então foco e resistência, consegue trabalhar em esportes de longa duração, por exemplo, mas ao mesmo tempo também vai ter uma facilidade de lidar com pessoas. Vai ser mais emocional também, vai agir mais no emocional nesse sentido. E esse perfil ele vai ter essa característica de suportar as coisas, mas quando muitas vezes ele está quase para explodir, aí sai de baixo. Então, sabe aquele atleta que segura, segura, segura e daqui a pouco não aguenta mais, explode, é expulso, toma uma punição? Exatamente por isso. Faz sentido? Tá fazendo sentido para você até aqui? Comenta aí para mim. E aí a gente tem o perfil competitivo, ou seja, que é um corpo que você olha assim e ele está sempre bem fisicamente, tem um tônus muscular aparente. Às vezes a pessoa não é que nem treina direito, mas o atleta precisa treinar, mas tem uma boa definição. Se a gente lembrar do Cristiano Ronaldo também, vem muito nesse senso. Como que funciona a mente dessa pessoa? Ou seja, é um corpo harmonioso. Sabe aquele corpo que você olha e fala assim, nossa, é, vou dar um exemplo, né? Estilo modelo, assim, por exemplo, que você olha e fala, uau, como que funciona a mente desse perfil de atleta? Competitivo, perfeccionista e muito determinado. Vai querer fazer as coisas com extrema perfeição, vai ser determinado, vai querer fazer com que as coisas aconteçam. Como que é o comportamento? Então, assim, ele vai ter muita força, vai ter agilidade ao mesmo tempo, vai conseguir mesclar força com agilidade nesse sentido, e vai ter uma capacidade de executar as coisas muito grande nesse ponto também. Então, a ideia dele é que as coisas aconteçam, tá? Ou seja, como que eu aplico isso na prática? Tá fazendo sentido para você? Se tiver qualquer dúvida, manda aí para mim, beleza? Na prática, então assim, quando a gente consegue identificar o traço de caráter predominante no atleta, através do formato do seu corpo, então conforme eu disse aqui para você, vai ser possível você conseguir adaptar o treinamento, a abordagem de forma mais personalizada. Então, planejamento de treino, ajustar o regime de treino para explorar ao máximo das características físicas e mentais do atleta, mesmo estando em grupo, a motivação e suporte, a gestão da equipe também. Então, no momento de formar equipes que sejam mais equilibradas, onde você consegue ter, por exemplo, diferentes traços de caráter se complementarem nesse sentido, e promovendo um ambiente mais harmonioso, mais produtivo. Pode ajudar a prevenir lesões também, ajudar o atleta a ser mais confiante. Faz sentido? Ou seja, entender o funcionamento da mente, usando, por exemplo, entendendo como funciona, como é o formato do corpo do atleta nesse sentido, vai fazer com que o quê? Você tenha uma ferramenta poderosa para entender e melhorar o desempenho esportivo. Conhecer como a mente funciona através do corpo permite ter essa abordagem mais holística, eficaz no treinamento, na gestão dos atletas, por exemplo, aonde vai maximizar o potencial e contribuir para o sucesso, tanto no esporte quanto na vida pessoal, nesse sentido. Então, são pontos que a gente precisa ter essa atenção e olhar com mais detalhes nesse sentido. Então, se a gente pega, por exemplo, perfil visionário. Perfil visionário, de novo, falando sobre ele. Ele é mais introvertido, criativo, evita contato físico, valoriza o planejamento e a estratégia. Quais são os caminhos e estratégias, por exemplo, se você vê que o seu filho ele tem um corpo mais alongado, ele é mais magro, assim, por exemplo? Então, é respeitar o espaço pessoal dele, evitar de forçar a ser o centro das atenções, ele não vai gostar de aparecer muito nesse sentido.
ou ao participar de atividades que envolvam muito contato físico. Então, assim, por exemplo, imagina no futebol, ou eu vou precisar estimular um outro traço de caráter que tenha ali também essa competitividade, venha junto, ajude ele a desenvolver nesse sentido. Então, se ele tem esse perfil predominante, ele vai ter esses desafios. Então, ele vai precisar que seja estimulada a criatividade dele, proporcionar momentos de reflexão, então muitas vezes ele vai precisar ficar no tempo dele, ser mais introspecto nesse sentido. Se a gente pega o comunicador, ele já é mais sociável, ele já é mais emocional, diferente do visionário que é mais racional. Faz sentido? Ele gosta mais de interação nesse ponto. Então, se você tem ali um perfil ali, se você vê que o seu filho tem esse perfil, às vezes de ser é, mais fortinho, mais cheinho nesse sentido, às vezes não, às vezes ele tem até um desafio com o corpo dele, até de emagrecimento, muitas vezes nesse sentido, mas é o funcionamento dele nesse ponto. Faz sentido? Ou seja, ele vai gostar de trabalhar em equipe, ele vai gostar de dar suporte emocional, de ajudar as outras pessoas, ele vai estimular a comunicação da equipe dele, por exemplo. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que é ruim pode ser os pontos fortes que ele tenha, só precisam ser desenvolvidos, só precisam ser treinados nesse ponto. Se a gente pega o estrategista, por exemplo, ele é um líder nato, ele é um manipulador, ele tem uma capacidade de manipulação muito alta, ele vai desconfiar facilmente das coisas, então ele quer ter certeza daquilo que ele está fazendo. Faz sentido? Ele vai ter uma capacidade dele de desenvolver habilidade de liderança, de comandar, de fazer com que as coisas aconteçam, de promover a confiança mútua. Então, quando ele está bem, ele vai fazer com que as outras pessoas se sintam confiantes perto dele também. E ele vai criar caminhos para estabelecer metas que sejam claras. Ele quer ter certeza de onde ele está indo. Se a gente pega o perfil resiliente, ele é mais detalhista, suporta a pressão, ele é mais cauteloso nesse sentido. Ele precisa de reconhecimento. E quais são os caminhos e as estratégias, por exemplo, para ele? Valorizar o esforço dele, criar estruturas de planejamento. Então, se você vê que é aquele mais denso, a cara mais fechada, tal, o equilíbrio emocional para ele vai ser muito importante. Faz sentido? E aí a gente tem o competitivo, que é mais competitivo mesmo, perfeccionista, tem um corpo mais definido, ele sempre vai buscar seu melhor, ele sempre vai buscar seu destaque. Ou seja, o que fazer para estimular esse perfil? Estabelecer desafios, foco no desenvolvimento, reforço positivo, são pontos que podem ajudar o atleta nesse sentido. Maravilha? Então, essas são algumas características desses 5 traços de caráter que podem beneficiar e ajudar o seu filho quando a gente consegue ter essa visão, quando a gente consegue ter essa clareza, por exemplo. Faz sentido? Então, nesse ponto, por exemplo, a análise corporal do atleta, combinada com o treino mental, ela vai oferecer uma série de benefícios que pode otimizar o desempenho dele no esporte, do seu atleta no esporte, por exemplo. Por exemplo, você consegue ajudar ele a personalizar o treino, a olhar de maneiras diferentes. Para quê? Para que ele consiga ajustar os seus traços de caráter, para que ele assim consiga funcionar no recurso dele, por exemplo. Ou seja, essa análise corporal, ela permite, por exemplo, identificar as características físicas específicas do atleta. Vai possibilitar a criação de um programa de treinamento personalizado, a forma como ele se comunica, a forma como ele vai conseguir ter uma clareza maior. Se você pega o atleta que ele tem um perfil mais competitivo, é um perfil mais forte. Então, lembrando que nós somos uma mescla desses sim. Mas se ele tem um competitivo muito alto, ele pode receber treinos que são mais focados em explosão e força. Enquanto aqueles que têm um perfil mais resiliente podem se beneficiar de treinos, por exemplo, de resistência. Vai ajudar na prevenção das lesões. Então, conhecer os padrões de movimento, a biomecânica do corpo do atleta, ajuda a identificar os riscos potenciais de lesões e até mesmo as emoções. Já existem estudos comprovados que mostram que as emoções, elas impactam também nas lesões. Então, se o atleta está mais ansioso, se ele está mais estressado nesse sentido, pode haver um impacto, sim. O ajuste na postura, na técnica, na carga de treino, pode ser feito com base nessa análise, por exemplo, para ajudar o atleta. Vai ajudar na recuperação também do atleta, ou seja, porque ele vai saber o que fazer, de que forma fazer.
E ainda existem os benefícios que o treinamento mental traz junto nesse ponto. O aumento da resiliência mental. Então, ele vai ajudar o atleta a desenvolver uma mentalidade mais forte, mais resiliente, que vai permitir ele lidar melhor com a pressão e com os desafios. Usar da técnica de visualização, de meditação, pode aumentar a capacidade do atleta de manter a calma e o foco em situações de alta pressão. Melhoria da concentração e foco, o desenvolvimento da autoconfiança do atleta. Então, por exemplo, o treino mental, ele ajuda o atleta a desenvolver mais confiança, a crença nas suas habilidades, de saber aquilo que ele pode, daquilo que ele sabe fazer muito bem, e que é crucial para o desempenho do atleta. E isso tudo vai ajudando o atleta nesse ponto. Ou seja, são benefícios mútuos que vai trazendo nesse sentido. Por exemplo, se a gente fala da análise corporal, a combinação da análise corporal com o treino mental, ela promove, por exemplo, uma abordagem mais visada para o atleta, mais holística, onde corpo e mente eles são trabalhados de forma integrada, não é uma coisa só. Hoje a gente vê muito dentro do esporte, por exemplo, aquela questão de só olhar a parte física e a parte técnica, por exemplo, mas acaba deixando de lado, muitas vezes, o cognitivo do atleta, o mental do atleta, o emocional do atleta. E essa sinergia, ela pode levar a um aumento significativo do desempenho dele. E é comprovado por A mais B. A gente mesmo já fez estudos aqui que mostram que o treino mental aumenta vários atributos para o atleta nesse sentido, tanto fisicamente quanto mentalmente nesse ponto também. Sem contar que é possível criar um plano mais individualizado para o atleta. Vai ajudar ele também na questão da saúde mental, por exemplo. Se a gente pega alguns exemplos práticos aqui, se a gente pega esportes de resistências, se a gente tem um atleta, por exemplo, um maratonista, ele pode usar a análise corporal para ajudar a técnica de corrida e prevenir lesões. Enquanto o treino mental, ele vai ajudar ele a manter a motivação, o foco durante longas corridas. Se a gente pega um esporte de combate, então o lutador ele pode se beneficiar de uma análise corporal que identifica pontos fracos na postura, no movimento, na combinação com o treino mental, que vai aumentar a resistência emocional dele, por exemplo, a capacidade de tomar decisões mais rápidas durante uma luta. Se a gente pega esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete, entre outros, por exemplo, a gente pode usar essa análise corporal para melhorar a agilidade e a resistência, para adaptação, por exemplo, do posicionamento. Faz sentido? Fortalecendo também a comunicação, a coesão da equipe nesse sentido. Então, quando a gente consegue usar a combinação da análise corporal com o treino mental, ela acaba oferecendo uma abordagem muito completa para o desenvolvimento do atleta, aonde ele vai ter aspectos mentais, emocionais, do desempenho dele dentro do esporte, físicos e técnicos. Então, quando a gente consegue ter essa integração, ela vai levar a melhores resultados, aumento da performance. E aí vai ter uma maior satisfação tanto do atleta, do pai, do treinador nesse sentido, e uma carreira mais longa, mais definida, com clareza, tendo uma visão de onde o atleta quer chegar e o que, que ele tem que fazer para chegar nesses resultados, por exemplo. Está fazendo sentido para você até aqui? E nesse ponto, por exemplo, se a gente pega dentro desse ambiente competitivo do mundo esportivo, por exemplo, onde de 1 a 3% conseguem chegar no grande sonho de se tornarem profissionais, o talento físico ele não é suficiente para garantir o sucesso. E a mentalidade ela vai ser um fator crucial que diferencia um atleta bom de um campeão, por exemplo. Às vezes você fala, mas meu filho é bom, meu filho é isso, tal, que não sei o quê. Mas é necessário ser trabalhado a mentalidade dele, eu posso te dizer isso. Faz sentido? E dentro do nosso programa, do Mente de Campeão, aliado, junto que a gente traz com análise corporal nesse sentido, onde eu ofereço uma análise corporal também pro atleta e explico isso para você, pai, mãe, pro atleta também, eu acabo oferecendo esse treinamento que é integrado para pais e atletas que desejam alcançar esse máximo potencial. E o que que é o programa Mente de Campeão? Ele é um programa de treinamento mental que combina técnicas de coaching esportivo, mindfulness,
PNL, Programação Neurolinguística, análise corporal, perfil comportamental, para quê? Para a alta performance do atleta. Ou seja, todas essas técnicas juntas, elas têm o poder de conseguir ajudar o atleta a melhorar ainda mais a questão técnica e a questão física. Talvez o seu filho ele tenha um grande potencial, mas ainda está faltando alguma coisa para aumentar a confiança dele, para perder o medo de errar, para parar com aquele medo de perder ou do que os outros vão dizer, por exemplo. Fazendo análise corporal, tudo isso vai ficar muito claro para o atleta. Você vai ver que vocês vão ter muitas respostas já de imediato para saber como lidar com esses desafios, com ansiedade, com estresse, com oscilação ao longo das partidas. Por exemplo, eu falo partidas, mas é válido para ambos os esportes. E o meu objetivo aqui é ajudar os atletas a superarem essas barreiras mentais, mantendo a motivação, a confiança, mesmo sob pressão. Faz sentido? E o que é a análise corporal também? Então, a análise corporal é uma metodologia fundamentada em estudos do Reich, do Lowen, como eu falei aqui para você, que revela essa conexão entre o formato do corpo e o funcionamento da mente do atleta. Beleza? E nessa análise, nós vamos ser capazes de identificar esses 5 traços de caráter do atleta: o visionário, comunicador, o estrategista, resiliente e o competitivo. E aí a gente vai conseguir entender como é o funcionamento da mente do atleta olhando para esses 5 traços de caráter. Cada perfil tem características físicas e comportamentais únicas, que eu vou mostrar para você, eu vou trazer para você. Então, uma vez que você entra para o nosso programa, eu vou te mostrar tintim por tintim como que isso funciona, por encontros online, pelo Zoom, tá? E isso que eu estou falando para você, dessas características comportamentais e únicas, elas influenciam na forma como o atleta pensa, sente e age. E quais são os benefícios, por exemplo, para você e para o seu atleta nesse sentido? Autoconhecimento e desempenho. Então, se a gente fala, por exemplo, para o atleta, vai ser de compreender melhor o seu perfil corporal, mental, que permite personalizar os treinos, melhorar a performance, prevenir lesões. Para você, pai, é ter um estudo que te mostra como você ajudar a identificar o perfil do seu filho, proporcionando um suporte mais adequado da forma como você fala, da forma como você se comunica com ele, para você poder ajudá-lo da maneira certa, por exemplo. Como eu já disse aqui, um treinamento personalizado. Então, esse programa de treino mental nosso, ele é adaptado às características individuais, aonde eu vou ajudar o seu filho a potencializar a força mental e as habilidades específicas dele. E estratégias eficazes para você apoiar o crescimento esportivo e emocional do seu filho, fortalecendo o vínculo familiar e a comunicação. E sem contar o desenvolvimento integral. Então, essa integração de corpo, mente do atleta, por exemplo, para ele alcançar a excelência esportiva, e você tendo ferramentas para criar um ambiente de apoio e compreensão, facilitando o sucesso esportivo e pessoal do seu filho nesse sentido. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar exemplos de perfis, desses perfis dentro do esporte, o visionário é ideal, por exemplo, para questões que exigem estratégia, criatividade. Então, ele pode participar, por exemplo, de. Ah, ele pode ser jogador de futebol? Pode, não tem problema. Mas aí a gente vai conseguir fazer com que ele otimize o potencial que ele tem nesse sentido. E eu quero te fazer um convite especial nesse sentido. Então, é um convite para a transformação sua e do seu filho. É a oportunidade de você conseguir transformar o potencial esportivo e emocional do seu filho, se inscrevendo no programa Mente de Campeão, nosso treinamento mental, e descobrir como a análise corporal pode proporcionar um entendimento mais profundo e uma abordagem personalizada para você alcançar resultados extraordinários. Eu liberei algumas poucas vagas para a nossa agenda individual, aonde eu vou trabalhar o treino mental individualmente com o seu atleta. Beleza? São 8 encontros, e dentro desses 8 encontros que acontecem online e ao vivo pelo Zoom, eu vou estar junto com ele, mostrando como ele funciona, trazendo estratégias e técnicas para ajudar ele a aumentar o desempenho esportivo, técnico, físico e mental dele nesse ponto.
te passando todo um feedback. A gente tem suporte pelo WhatsApp, a gente está constantemente ali nesse contato com os atletas e com os pais também. Para quê? Para que a gente consiga entregar o melhor para o atleta, para que ele tenha resultados extraordinários nesse sentido. Assim como esse atleta que eu falei para você que vai para as Olimpíadas de Paris agora, e outros atletas que vêm tendo um grande rendimento aí também através do nosso treinamento mental. Então, se faz sentido para você, eu vou deixar aqui um QR Code para que você possa entrar em contato com a nossa equipe, falar diretamente pelo WhatsApp, para que você tenha mais detalhes, para que você possa saber como funciona, ver como são os valores e tudo mais, e a nossa equipe vai te passar tudo certinho. Então, com mente de campeão e a análise corporal, você não vai estar apenas só investindo no futuro esportivo do seu filho, mas também no seu desenvolvimento pessoal e emocional. E junto com você, junto com o seu filho, junto com os treinadores, a gente vai trabalhar para que a gente o transforme em um campeão, para que ele esteja preparado para enfrentar qualquer desafio dentro e fora do campo, do esporte que ele pratica nesse sentido. Então, entre em contato comigo hoje mesmo e dê o primeiro passo para que ele possa ir rumo à excelência nesse sentido. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, espero que tenha feito sentido para você. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer pergunta, me manda que a gente vai conversando. Então me chama aqui no nosso WhatsApp, que eu vou te passar mais detalhes e uma condição exclusiva para você e o seu filho fazerem parte do nosso treinamento mental. É isso aí, um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.